Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês como é que foram os jogos deste sábado da segunda rodada dos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C. Tivemos dois jogos válidos pelo grupo D, tivemos aí o duelo de líderes e também tivemos aí um duelo entre duas equipes que perderam na primeira rodada e fizeram aí um jogo aí que podemos chamar o jogo do desespero. No duelo de líderes, tudo igual, um jogo bastante movimentado lá em Tombos, onde Tombense e Manaus ficaram no 2-2, e lá em Novo Horizonte, o Novo Horizontino com um gol na Bacia das Almas, nos acréscimos, gol de pênalti, um pênalti que foi marcado pelo árbitro de vídeo, venceu a equipe do Ipiranga por 1-0, se recuperou um pouco daquela goleada sofrida na semana passada por Manaus, quando perdeu de 5-0, e complicou de vez aí a vida do Ipiranga, hein? O Ipiranga já larga aí nesses quadrangulares com 2 derrotas e vai ter que remar muito aí agora, se quiser conseguir uma vaga na Série B do ano que vem. Então, é sobre esses assuntos que eu vou falar. Vou começar falando, então, do primeiro jogo, né? Do jogo que aconteceu às 5 da tarde, lá em Tombos, entre Tombense e Manaus, né? Por enquanto, o retrospecto das duas equipes está igual, porque na primeira fase elas tinham se enfrentado duas vezes, né? O Tombense venceu em Tombos por 2-1 e o Manaus venceu na Arena da Amazônia também por 2-1 e hoje acabou sendo 2-2. Primeiro tempo, as equipes não saíram do 0-0 e aí no segundo tempo aí aconteceram os gols. Primeiro eu vou passar então aqui, vou colocar na tela a escalação e o trio de arbitragem e depois eu passo aí mais detalhes aí sobre os gols dessa partida. Bom, o Tombense ele entrou em campo com o Felipe Garcia no gol, a defesa formada pelo lateral direito o David, depois entrou o Vitinho, a dupla de zaga o Moisés e o Bruno Bispo e o Manuel na lateral esquerda. O meio de campo teve o Luiz Otávio, depois entrou o Cássio Ortega, teve o Eduardo Neto, depois entrou o Igor e o Jean Lucas. E aí na frente o Everton Galdino, depois entrou o Iago, o Jefferson Renan, depois entrou o Lucas Falcão e o Rubens. Esse foi então o time escalado pelo técnico Rafael Guanais. Rafael Guanais, que levou cartão vermelho após o apito final, não poderá comandar o Tombense do banco de reservas na partida da próxima rodada contra o Grêmio Novo Horizontino. O Manaus teve em campo aí o bom goleiro Matheus Inácio, né, se destacou novamente nessa partida contra o Tombense. A defesa formada pelo Igor, pelo Luiz Fernando, pelo Marcelo Augusto e pelo Ronael. Aí o Ronael saiu para a entrada do Mandai. No meio de campo teve o Gilson, o Júlio Rush, depois entrou o Derlan, o Gabriel Davis, depois entrou o Douglas Lima e também o Anderson Paraíba. O Anderson Paraíba que saiu para a entrada do Guilherme Pira. Na frente, o Rafael Lucas, depois entrou o Daniel Costa e o Denilson. O técnico Evaristo Pisa, essa foi a formação da equipe do Manaus, né? O Manaus aí que buscava aí se isolar na liderança. Trio de arbitragem desse jogo. O trio de arbitragem veio do Mato Grosso do Sul. O Paulo Henrique Volkoff, deve ser assim que se pronuncia, deve ser um sobrenome alemão, apitou o jogo e ele teve como assistentes o Eduardo Gonçalves da Cruz e também o Marcos dos Santos Brito, todos eles do Mato Grosso do Sul. O árbitro de vídeo foi o Adriano Milkiski, acho que também é assim que se pronuncia, jogo aí de uma arbitragem com nome um tanto quanto complicado para pronunciar. Bom, como eu falei, os gols da partida saíram no segundo tempo apenas, né? O Manaus saiu na frente aos 6 minutos, quando o Igor arremessou lateral na grande área. O Gabriel Davis girou batendo. O goleiro Felipe Garcia fez a defesa no primeiro lance, mas o Gabriel Davis, de novo, aí pegou o rebote e acabou aí fazendo o primeiro gol da partida, né? Colocando o Manaus na frente. Isso logo no começo do segundo tempo. O Manaus, né, o empate do Tombense veio aos 19 minutos, quando o Jean Lucas, que já tinha tentado aí um chute de longa distância, arriscou de fora da área e dessa vez acertou aí as redes do goleiro Matheus Inácio, né? Ele deixou tudo igual aos 19 minutos. Aí após sofrer o empate, o Evaristo Pisa ele fez aí uma mudança tripla na equipe do Manaus, né? Saíram o Júlio Rush, o Rafael Lucas e o Anderson Paraíba. E no lugar deles entraram o Darlan, o Daniel Costa e o Guilherme Pira. Só que nem deu muito tempo aí pro Pisa aí avaliar essas mudanças, porque aos 24 minutos o time mineiro virou, né? Depois de um contra-ataque aí rápido, o Galdino deu um passe lá pro Rubens, o Rubens saiu cara a cara com o goleiro e tocou com categoria
para fazer o gol da virada do Tombense, né? Resultado aí que deixava o Tombense na liderança isolada do grupo D, com 6 pontos, deixando o Manaus com 3 pontos. Só que o Manaus chegou ao empate aos 40 minutos. Após cobrança de falta, o Daniel Costa cruzou, né, na cobrança da falta, e o Denilson subiu lá no alto para empatar a partida e deixar tudo igual. Então esse aí foram os gols da partida desse sábado, né, lá em Tombos, entre Tombense e a equipe do Manaus, né. Com esses resultados, as duas equipes seguem na liderança do grupo D, né? Somam 4 pontos. O Manaus, como tem melhor saldo de gols, é o líder, né? O Manaus tem 5 gols de saldo, o Tombense tem 1 gol de saldo. E ele já tem ali, né, vendo no retrovisor, a equipe do Grêmio Novo Horizontino. A equipe do Grêmio Novo Horizontino que jogou depois, né? Fez o jogo das 19 horas lá em Novo Horizonte e bateu a equipe do Ipiranga pelo placar de 1-0, né? Resultado aí que complicou demais, como eu falei no começo do vídeo, a vida do Ipiranga. Eu vou colocar então aqui na tela a escalação das equipes para deixar registrado e depois a gente comenta um pouquinho mais sobre a situação aí desses times aí. O Novo Horizontino entrou em campo com o goleiro Giovani, a defesa formada pelo Lucas Mendes, pelo Edson Silva, pelo Bruno Aguiar e pelo Guilherme Lazzaroni. O meio de campo teve o Barba, depois entrou o Anderson Rosa, o Léo Baiano e o Danielzinho, depois entrou o Douglas Baggio. Na frente, o Cléo Silva, depois entrou o Wellington Torrão, o Michel Douglas, depois entrou o Guilherme Queiroz. Aliás, o Michel Douglas saiu ainda no primeiro tempo, ele sentiu uma lesão, teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, o Michel Douglas. E o William Lepo completando o ataque, ele saiu para a entrada do Pereira, o Pereira que acabou aí fazendo o gol da vitória, né? O técnico foi o Léo Condé. O Ipiranga entrou em campo com o David no gol, a defesa formada pelo Muriel, pelo Douglas, pelo Canu e pelo Diego. O meio de campo teve o Mikael, depois entrou o Robson no lugar dele, o Cleiton, depois entrou o Fidelis, e o Sodré, depois entrou o Luiz Felipe. Na frente, o Silvano, depois entrou o Dija Baiano, o Dico, depois entrou o Eric, e o Quirino que mais uma vez passa em branco aí nessa fase decisiva da Série C. O técnico foi o Júnior Rocha. A arbitragem desse jogo. O árbitro desse jogo foi o Deison Fernando Freitas da Silva, do Pará. Ele teve como assistentes o Márcio Gleidson Correia Dias e a Bárbara Roberta da Costa Loyola, ambos também do Pará. A arbitragem de vídeo que teve aí a atuação decisiva nesse jogo foi o Elmo Alves Rezende da Cunha, da Federação de Goiás, né? Da Federação Goiana, o Elmo Alves foi o árbitro de vídeo. E qual foi aí o lance aí capital da partida, né? O jogo já seguia aí para um 0-0, o Grêmio Novo Horizontino apertando, tentando fazer aí o gol que lhe daria aí uma recuperação dentro do campeonato. E aí aos 46 minutos, o Lucas Mendes, do Novo Horizontino, foi ali até a linha de fundo tentar salvar uma bola, né? Ele conseguiu e a bola acabou batendo no braço do Eric, né? O Eric, jogador do Ipiranga. O árbitro de vídeo chamou, né? Acionou o Deison e foi confirmada a penalidade. Daí o Pereira, que entrou no decorrer da partida, foi para a cobrança, bateu e fez o gol da vitória aí. E o arbitragem de vídeo que passou a ser usada nessa segunda fase da Série C, no jogo passado, né, curiosamente também, no jogo do Ipiranga, a arbitragem de vídeo interferiu pela primeira vez no lance capital, né, na expulsão de um jogador do Tombense, e novamente no jogo do Ipiranga, agora contra o Ipiranga, né, a arbitragem de vídeo marca essa penalidade. Foi a primeira vez nessa Série C que um pênalti foi marcado com o auxílio da arbitragem de vídeo, né? Na primeira rodada, a única interferência maior aí do árbitro de vídeo foi essa expulsão que eu acabei de falar, mas agora, né, já nessa segunda rodada, o árbitro de vídeo aparece aí para ter essa primeira interferência aí na questão de penalidade. Com esse resultado, o Grêmio Novo Horizontino se recupera, né, da goleada sofrida, não se recupera totalmente, né, porque ainda está com saldo de gols negativo, mas já soma aí seus 3 primeiros pontos e fica 1 ponto atrás do Tombense e do Manaus. E na próxima rodada, o Novo Horizontino pega o Tombense lá em Tombos, né? Esse jogo vai ser na outra segunda-feira, às 8 da noite. Já o Ipiranga praticamente aí pode ser eliminado na próxima rodada, porque ele vai ter uma parada duríssima quando vai até a Arena da Amazônia, né? Esse jogo vai ser no domingo que vem.
ele vai até a Arena da Amazônia encarar o líder Manaus, né? Então o Ipiranga precisa de todas as maneiras vencer esse jogo lá na Arena da Amazônia para conseguir aí seguir com chance de classificação, porque senão uma derrota lá, né, em Manaus praticamente aí tira a chance de classificação do Ipiranga, porque o Manaus já abriria ali, vencendo o jogo, já abriria 7 pontos de vantagem para o Ipiranga, com mais 9 em disputa, então eu diria que ficaria praticamente impossível. Então o Ipiranga vai fazer o jogo da vida dele, né, nessa Série C, no próximo domingo, só confirmar aqui o horário certinho, lá na Arena da Amazônia. O jogo vai ser domingo, dia 17, às 16 horas, né? Vai ser o jogo às 4 da tarde, lá na Arena da Amazônia, o Manaus recebendo a equipe do Ipiranga. Já, como eu falei, confirmando, o Tombense pega na segunda-feira, dia 18, o Grêmio Novo Horizontino. Jogo aí que pode valer a liderança, né? Eles jogam depois, dependendo do que acontecer lá na Arena da Amazônia, esse jogo aí pode valer a liderança isolada desse grupo C, né? Que tá acirrado. Amanhã tem mais um jogo, né? Amanhã, domingo, o Ituano joga pelo grupo C contra a equipe do Criciúma. Esse jogo vai ser às 4 da tarde no estádio Novelli Júnior, em Itu, né? Vai ter público, vai ser a primeira vez que o Ituano vai jogar com público nessa Série C. O Ipiranga estreou vencendo a equipe do Botafogo da Paraíba lá na Paraíba por 1-0, a líder isolado desse grupo C, enquanto que o Criciúma que vai estrear o técnico Cláudio Tencati, né? O Cláudio Tencati, que chega para o lugar do Paulo Baier, né? O Paulo Baier, que foi demitido após o empate sem gols, né? Na primeira rodada dos quadrangulares contra o Paysandu. No início da semana, a diretoria do Criciúma demitiu o Paulo Baier e trouxe o Tencati, né? Vai ser a estreia do Cláudio Tencati, então, no comando da equipe do Criciúma. Aí a segunda rodada dos quadrangulares da Série C será fechada na segunda-feira, 8 da noite, lá na Curuzu, quando o Paysandu, né? O Paysandu que estreou com empate fora de casa nos quadrangulares, recebe o Botafogo. O Botafogo que chega pressionado para esse jogo, porque ele perdeu, né, o primeiro jogo em casa, lá para o Ituano, e agora tenta sua recuperação lá em Belém do Pará, né? A boa notícia para o torcedor do Botafogo é que nas duas vezes que o Botafogo enfrentou o Paysandu nessa Série C, ele venceu, inclusive, né, lá o jogo lá da Curuzu. Então é nisso aí que o torcedor do Botafogo se apega um pouco para acreditar numa recuperação aí do Belo, né, nessa disputa aí por uma vaga na Série B do ano que vem. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Não se esqueça também de se inscrever lá no canal, o Pub da Bola, né, um canal em conjunto que eu faço com o Barba, do Futebol BR. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você também não está inscrito lá no Pub da Bola, se inscreva lá, porque lá é um canal uma outra pegada. A gente fala de futebol geral, né, futebol nacional, futebol internacional. A gente fala de música também, né? Fala de muito de rock, né? Principalmente. Então, se você gosta de futebol e música, se inscreva lá no Pub da Bola, porque durante a semana aí a gente faz lives, sempre às 6 da tarde, para falar dos principais acontecimentos do futebol do dia e também no dia que tiver rodada de meio de semana, a gente já faz um esquenta aí dos jogos que vão acontecer. Então, se você quiser curtir esse canal novo, diferente, né? O link tá aqui na descrição e você vai lá e se inscreve. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Domingo tem mais vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo para falar sobre esse jogo do Criciúma contra o Ituano em Itu. E também um outro vídeo para falar sobre a sequência das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, para você não perder nenhum desses vídeos, clica no sininho aqui para você ser avisado quando esses vídeos forem ao ar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!